Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a indignação de Deus com o seu povo. Os pecados cometidos, as consequências de tantos pecados cometidos e erros. Mas antes de a gente dar continuidade à palavra, queria pedir a você, peregrino, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com 3 pessoas para que ela chegue a mais pessoas. Se essa palavra tem te ajudado, se tem feito você virar a chave, se tem te aproximado mais de Deus, então compartilhe para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Também coloque lá receber todas as notificações do canal, que toda segunda e quinta tem vídeo novo. Se inscreve lá e vamos dar continuidade aqui à palavra. A palavra se encontra hoje no livro de Isaías, capítulo 34. Isaías capítulo 34. Então, pedir a vocês, você que pode fechar os seus olhos, feche. Você que está trabalhando, entre em espírito de oração, não é necessário você fechar os seus olhos. Vamos pedir a Deus para tomar direção da palavra e nos dar discernimento para viver e praticar ela. Senhor Jesus, soberano Deus, santo és o Senhor, Pai. Gratos nós somos, meu Pai, por mais uma oportunidade de estar em Tua presença. Meu Deus, reina sobre nós e que a Tua palavra, meu Pai, que venha a ser semeada, meu Pai, germine, que nós possamos ter discernimento e entendimento para entender e praticar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Diz assim, peregrino: indignação de Deus contra a nação. Chegai-vos, nação, para ouvir, e vós, povo, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Olha aí, nós iniciamos esse versículo 31, Deus ele convocando não somente o povo, mas ele diz: amigão, eu quero que todo o firmamento, que todos aqueles que estão aí me escutem. Por isso que ele diz aqui, escutai, ouçam a terra e sua plenitude. O que é a plenitude? O firmamento, tudo o que há. Ele diz mais, o mundo e tudo quanto produz. Então ele diz que tudo aquilo que está também sobre a terra. Escutem o que eu vou falar. Versículo 2. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e a entregou à matança. Jefferson, eu não acredito. O Senhor estava naquele tempo indignado. Indignado, peregrino, é uma forma de expressar que Deus não estava se agradando. A palavra de Deus sempre ela traz proximidade de tentar expressar, através da palavra humana, o que se torna mais próximo daquilo que nós sentiríamos, para que nós possamos entender o que Deus ele estava ali naquele momento pensando. Então aqui por isso que ele diz aqui indignado. O que é esse indignado? Porque estava insatisfeito com o que estava acontecendo. Muitas nações estavam ali pecando, errando, falhando, praticando atos abomináveis, vivendo na idolatria, vivendo na feitiçaria, vivendo de formas totalmente longe e de formas pecaminosas. E o Senhor começou invocando todos, dizendo: me escutai, presta atenção que eu vou falar. Jefferson, mas e quem estava falando através dessa palavra? Isaías ele estava responsável por ser o atalaia nesse tempo. Então por isso que diz aqui no versículo 2, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o teu furor contra todo o exército delas. Ele a destinou para destruição e a entregou à matança. O que é que destinou? Então ele está querendo dizer que por causa dos pecados, eles estavam prontos a serem destruídos através da matança. Jefferson, mas Deus está querendo trazer a guerra? Não, por causa dos pecados e os erros a qual nós cometemos, nós mesmos nos levamos à nossa autodestruição por causa da nossa iniquidade. Então esse destinar que ele acabou dizendo, por causa da iniquidade a qual nós vivemos, nação, vocês estão levando-se a se autodestruir e com matanças, com derramar de sangue.
Nós vamos seguindo aqui no versículo 3. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Jefferson, que terrível. Peregrino, isso não é diferente de hoje. Hoje, nós não temos essa guerra no sentido de guerra física, de morte, de sangue, de derramamento de sangue. Mas temos uma guerra espiritual, a qual todos os dias nós temos que enfrentar a nós mesmos, a não deixar que a nossa carne nos domine, a não deixar que as vontades pecaminosas do mundo se torne comum à nossa vivência. Porque, peregrino, cada um de nós estamos numa jornada, cada um de nós temos uma missão a cumprir nessa terra. Mas mesmo vivendo essa missão, nós temos que estar vigilantes para que nós não venhamos a ser pegos, despercebidos, para que nós não vamos deixar que o mundo a qual nós vivemos, que está tão cheio de pecados, venha se tornar algo normal, que nós vamos aceitar de forma que nós vamos nos acomodar. Nós temos que ser inconformados. Jefferson, por que inconformados? Inconformados com esse mundo, com esse século, com o que tem acontecido. Nós não podemos achar que é normal o homem viver no pecado, que não é normal nós vivermos caminhando todos os dias para uma destruição, para ver cada vez mais a diminuição do amor ao próximo, o cuidado ao próximo. Então, o Senhor Jesus ele já estava aqui orientando e dizendo que por causa da iniquidade ia haver muito derramamento de sangue. Então, hoje, nós temos não derramamento de sangue físico, mas sim espiritual. Muitas pessoas estão vivas, fisicamente, mas mortas espiritualmente. O que é essa morte espiritual? Ela está cega para o mundo espiritual. Ela vive só no mundo material, mundo materialista. Ela tenta sempre construir algo para cá. Só que não adianta você construir algo para o mundo físico, porque um dia vai acabar. A traça vai comer, o tempo vai tornar a fazer a sua edificação, aquilo que você construiu frágil, um dia vai ruir. Então, nós temos que construir a nossa vida por um mundo espiritual, peregrinos. Nós temos que ter na nossa mente e no nosso coração que esse mundo, ele vai acabar. Jefferson, mas eu não devo construir para cá, eu devo viver ao léu? Não. Não significa que você vai deixar ao léu. Você vai sim construir para o mundo espiritual, mas como consequência, no tempo que você estiver construindo a sua vida espiritual, você também vai trabalhando e crescendo aqui nesse mundo. Porque nada mais é do que você manifestar a glória de Deus aqui na terra também. É consequência de você produzir a sua vida para o mundo espiritual. Se você está bem espiritualmente, você produz para o mundo físico. É uma consequência de você estar caminhando com Deus. Então nós vamos seguindo aqui no versículo 3. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Ele continua dizendo, versículo 4, todo o exército dos céus se dissolverá, e os seus se enrolarão, os céus se enrolarão. Ele diz mais, como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vida e a folha da figueira. Jefferson, que tempos abomináveis, que tempos ruins. Esses tempos estão, peregrinos, chegando cada vez mais. Tempo em que ele diz aqui que o céu se enrolará. O que é esse céu se enrolar? É como se fosse um aviso para a chegada do juízo final. Os tempos estão tornando a se cumprir. As promessas estão cada vez mais se cumprindo. Está chegando o tempo em que haverá a ceifa. O que é essa ceifa, Jefferson? Será retirado do mundo a graça. Então nós temos que estar preparados para onde irá a nossa alma. Para onde irá a nossa alma? Jefferson, mas eu estou muito ocupado construindo a minha casa, a minha família, estruturando. Eu não posso ficar com Deus agora. Será que não, peregrino? Será que realmente a prioridade é sua família e não Deus? Será que se Deus não for a prioridade, a sua família não será abençoada em consequência, já que Deus é dono do ouro, da prata?
Será que tudo que você tem construído não está em ordens erradas? Então pare e pense, peregrino. Porque como diz aqui o versículo 4, todo o exército dos céus se dissolverá. O exército do céu se dissolverá. E os céus se enrolarão. Então não haverá mais essa cortina entre o mundo físico e o espiritual, né? Ele está falando que já não haverá mais essa cortina de separação. Como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Versículo 5, porque a minha espada se embriagou pois a minha espada se embriagou nos céus, e eis que para exercer juízo, descer sobre Edom e sobre o povo que destinei para destruição. Jefferson, e que povo é esse que está destinado à destruição? Aqui também, peregrino, nós estamos pontuando sobre o juízo. Aqueles a qual não viveram, não construíram e não tiveram a vida de entrega ao Senhor Jesus, mas que optaram por caminhar na vida de regalias, na vida de pecados, na vida de lasciva, de fazer o mal. Então ele está dizendo, eis que eu virei, e virei como juízo, e virei para exercer juízo. Então por isso, nós temos que nos capacitar e nos preparar para esse dia. Mas Jefferson, eu estou escutando isso desde quando era criança. Será que Deus ainda virá? Peregrino, todos os dias Deus ele volta para alguém. Todos os dias falece alguém. Ontem mesmo, alguém aqui próximo conhecido da família, faleceu. Estava trabalhando, estava dando uma aula e acabou que ele teve um infarto fulminante. E acabou que ele faleceu. Jefferson, dentro da sala de aula. E aí, peregrino? Para onde nós estamos levando a nossa alma? Para onde está indo a sua alma? Para o que você tem construído? Porque na morte, ele não levou nada. Ele caiu, suspirou e morreu na sala de aula. E aí? Ele não levou carro, ele não levou moto, ele não levou bens, ele não levou a sua família, ele foi e partiu. Deus ele está voltando todos os dias para alguém. Mas o importante é saber o que você tem preparado para esse dia. O que você tem preparado para a chegada do Senhor Jesus à sua vida. Então vai refletindo aí, peregrino. Então continua aqui dizendo, versículo 5, porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bozar e grande matança na terra de Edom. Jefferson, aquele tempo estava havendo guerras, sim. E aqui o Senhor estava falando que havia muitos, e tinha muitos sacrifícios, né, também. O pessoal estava sacrificando. Mas Jefferson, então significa que aquele povo estava se safando por sacrificar? Não, peregrino. A palavra de Deus diz o seguinte, melhor é obedecer à voz de Deus do que sacrificar. Antigamente eles tinham essa noção de que achavam que se quando sacrificavam a Deus, Deus receberia mais os sacrifícios de pedido de perdão do que realmente a conversão do coração, realmente o arrependimento de coração. E muitos sacrificavam, e por isso que ele diz aqui, a minha espada está embanhada de sangue, de sangue de rins de animais. Por quê? Porque muitos pecavam e achavam que era como se fosse uma moeda de troca. Ah, Senhor Jesus, pequei, está aqui o meu animal, vou sacrificar, me perdoa. Só que aquela pessoa ela não estava realmente arrependida. Ela estava tentando fazer uma barganha, algo que ele dizia assim, Deus, está aqui, eu pequei, mas eu vou barganhar contigo, vou sacrificar aqui e o Senhor vai me perdoar. Só que com Deus não é assim, peregrino. Com Deus ele não aceita barganhas.
Deus ele não aceita que você venha tentar barganhar com Ele, porque tudo Ele já tem, tudo já é dele e para Ele. Então não adianta a gente querer barganhar. Então isso Ele já falou aqui, né? Vou repetir o versículo novamente 6. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada de gordura, e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins, de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bozá, e grande matança na terra de Edom. E aí? Jefferson então pensava que o Senhor Jesus, quando eu pedia perdão, Ele me perdoava. Ele perdoa se realmente você se arrependeu, ou se aquilo ali foi somente uma palavra da boca para fora, como algo de tentar diminuir o peso da sua consciência sobre você. Então ali você não recebeu perdão. Você tentou barganhar com Deus. E com Deus você não barganha. Ou você realmente se arrepende e muda, ou você continuará no erro e sofrerá as consequências do seu plantio. Se lembra que a nossa vida é um plantio diário, peregrino. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos semear. Nós vamos semear e um dia nós vamos colher. Então não adianta você querer plantar uma semente que é o feijão e querer colher arroz. Não há como. Por mais que você tente se enganar, tente ludibriar a sua consciência, a sua mente para pesar menos, mas se você plantou feijão, você não tem como colher arroz. Então vamos seguindo aqui. Diz assim no versículo 7. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. A tua terra embriagará, sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil com a gordura. Olha aí, o Senhor Jesus disse, vai haver tanto derramamento de sangue, que as terras ficarão férteis, é do sangue dos animais a qual vão ser derramados. E versículo 8 ele diz, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição por causa de Sião. Então olha aí, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Então está chegando, peregrino, está chegando o dia. Então nós devemos estar preparados. Como a palavra de Deus nos diz, nós temos que ser prudentes. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que está preparada. Será que nós estamos preparados para a chegada do Senhor? Será que nós estamos realmente preparados para receber o nosso noivo? Ou será que a gente ainda está vivendo uma vida de esconderijo, de máscaras, de tentativas de tentar fazer o certo, mas fazendo o errado, ocultando os seus erros, falando sobre o perdão e continuando com mágoa no coração? Isso não adianta no juízo, peregrino. No juízo final não haverá máscaras que ficarão de pé. Então, chegou a hora de nós, peregrinos, andarmos em santificação e prudência. Estarmos prudentes, estar pronto para a chegada do Mestre. Mas Jefferson, vai demorar tanto. É melhor será que você esteja apercebido do que desapercebido. É melhor que você esteja todos os dias se auto-avaliando e se preparando e se guardando do que aquele que está ali ao léu. Porque o Senhor diz, porque aonde haverá dois, um será levado e o outro ficará. Porque um pode ser que vai estar apercebido e o outro vai estar desapercebido. Jefferson quer desapercebido, que não vai estar atento, não vai estar realmente pronto. Mesmo conhecendo a palavra, Jefferson, mesmo conhecendo a palavra, muitos que conhecem a palavra, mesmo assim infelizmente, ficarão para trás, porque eles não estão vivendo a palavra. Eles estão somente abrindo a boca e falando da boca para fora. Estão como sacerdotes naquele tempo em que Jesus andou sobre a face da terra. Estão ali somente de enfeite, mostrando uma santidade, uma pureza que é somente uma pureza estética, uma pureza que é somente como uma máscara, como uma roupagem. Só que por dentro
ela está novamente como a palavra de Deus diz: eis que você não passa de um pobre, cego e nu. Se fosse vós, pediria roupa para vestir, óleo para me ungir e colírio para os meus olhos. Então, o que é que o Senhor quis dizer com isso? Muitos desses que estão somente, aparentemente, na santificação ficarão. Que nós não viemos a ser essas pessoas, peregrino. Que nós viemos ser realmente uma pessoa prudente, que está todos os dias se preparando para a chegada do nosso Mestre. Para que se um dia nós viemos a falecer, como aconteceu de um colega falecer, né, na sala de aula, mesmo assim nós viemos ter a alegria de dizer: eu faleci, mas faleci no Senhor e para o Senhor. Cumpri a minha missão, assim como Paulo falou. Eu cumpri a minha missão, guardei a fé. Ele cumpriu a missão dele. Então vamos continuando aqui. Versículo 8. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pela causa de Sião. Versículo 9. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. Olha aí. Você está imaginando isso? Um tempo em que haverá somente desolação. Jefferson, não consigo enxergar isso hoje. Hoje tudo é tão tranquilo, mas verão dias que serão realmente assim. Dias que só haverá assim desolação, como diz aqui, um dia que haverá somente piche ardente. O que é esse piche ardente? É fogo. O piche, você sabe, se você pegar piche e atear fogo nele, colocar fogo, ele começa a queimar, que ele é altamente inflamável. E como o Senhor estava dizendo, dias virão que serão assim, dias terríveis. Então nós temos que estar nos preparando e preparados para não largar a nossa fé em meio às dificuldades da vida. Jefferson, mas eu vou ter que enfrentar problemas. Eu pensei que eu ia viver uma vida tranquila enquanto eu viver, que não teria mais problemas. Infelizmente, peregrino, você entendeu errado. O Senhor Jesus nunca disse que nós não teríamos problemas. Pelo contrário, Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E como eu venci o mundo, vós também tem como vencer, porque eu vou para próximo do Pai. O que é que Ele quis dizer? Ele quis dizer: vocês vão ter problemas também, mas eu estarei com você em meu problema. Sabe qual a diferença entre nós, peregrinos, que caminhamos com o Senhor, e aqueles que não caminham? É que enquanto nós passamos por problemas, que todos nós vamos passar enquanto viver, nós temos um consolador em meio à caminhada. Nós temos um que nos traz refrigério no momento do cansaço, que nos traz paz no momento da guerra, que nos traz consolo no momento da tristeza, que é o Espírito Santo. Mas aqueles que não andam com o Senhor, no momento da dificuldade, da solidão, eles não têm ninguém além daquele a quem Ele é, Ele mesmo. E eles são entregues muitas vezes ao suicídio, à depressão, porque eles estão ali solitários. Mas Jefferson, é porque o Senhor Jesus os deixou? Não. O Senhor sempre está pronto a nos abraçar. Como um pai que anseia o seu filho à volta, o Senhor anseia a nossa volta aos braços dele. Mas muitas vezes é nós que não queremos morrer. Nós não queremos morrer como, Jefferson? Morrer para nós mesmos, morrer para as nossas vontades. Abrir mão do orgulho de dizer que consegue sozinho e reconhecer que nós somos dependentes dele. Então vamos seguindo aqui, peregrino. Versículo 10. Nem de noite nem de dia se apagará e subirá para sempre a sua fumaça, e de geração em geração será assolada, e toda sempre, e ninguém passará por ela. Então olha aí, eles já não mais passarão por ela. Ele continua dizendo, versículo 11, mas o pelicano e os ouriços possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela, estender-se-á e sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. Olha aí. Se estenderá sobre ela o prumo da ruína. Jefferson, então aquelas nações estavam de tal forma vivendo em pecado, sim. Muitas daquelas cidades, muitos daqueles povos viviam dessa forma. E não é diferente de hoje. Muitos estão pecando e achando que, por causa do silêncio de Deus, acha que Deus está aceitando o seu pecado.
Só que Deus, ele não aceita o nosso pecado, peregrino. Pelo contrário, ele é tão misericordioso que ele aguarda a nossa retorno, a nossa rendição e reconhecimento das nossas falhas. Mas se nós permanecermos dessa forma, sem reconhecer as nossas falhas e pecados, acontecerá isso. Virá ruínas sobre nós, verá vexames, dias de dores inigualáveis. E continua aqui dizendo, versículo 12, já não haverá nobres para declamarem um rei. Os seus príncipes já não existem mais. Então já não existe mais príncipe, já não existe mais tempo em que haverá glória, mas sim somente desolação. Porque um reino que não tem príncipe, ele não tem esperança, porque a esperança do reino é o príncipe que vai tornar a prosseguir o cuidado do reinado do Pai. Então ele está dizendo aqui, já não haverá mais reis, e como também não haverá mais reis, não haverá mais príncipes, então acabará a esperança daquele povo. Então que a nossa esperança não venha estar nesse mundo físico, mas sim no nosso mundo espiritual, peregrinos. Vamos seguindo aqui, versículo 14. As feras do deserto se encontrarão com as hienas, e os sátiros clamarão uns para os outros. Fantasmas ali pousaram e acharam para si lugar de repouso. Olha aí, peregrino. Tamanha é a destruição e a desolação que Isaías estava falando sobre a nação que viria por causa dos seus pecados, que ele disse que até os espíritos encontrariam repouso na destruição daqueles locais, por tamanho pecado. Vamos repetir aqui, ó. As feras do deserto se encontrarão com hienas, e os sátiros clamarão uns aos outros. Fantasma ali pousaram e acharam para si um lugar de repouso. Jefferson, mais fantasma existe? Calma, peregrino, que é uma forma de expressão de dizer que não habitará mais ninguém lá, de desolação, que vai trazer somente tristeza e choro. Continuando aqui, ele diz, versículo 15: aninhar-se-ão ali a coruja, e porá os seus ovos, e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão um com o outro. Se ajuntarão um com o outro. E buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas falhará, e nenhuma outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Jefferson, o que é que está querendo dizer aqui? Que não faltará nenhuma desses seres, animais a qual o Senhor falou. O que é que ele está querendo dizer? Está dizendo que a palavra de Deus, ela não falha, ela não erra. Se o Senhor falou para você que virá dias de destruição, de angústia, virá, peregrino. Então cabe a nós estarmos preparados, cabe a nós termos a autodisciplina de estarmos nos desenvolvendo e nos preparando espiritualmente. Não adianta você focar somente no mundo físico, porque o mundo físico acaba. O mundo físico não é para sempre, mas a sua vida é eterna. Então você tem que saber para onde você está levando a sua alma. Então eu vou repetir aqui novamente o versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas falhará. Olha aí, nenhuma faltará lá, nenhuma vai estar falha. Nenhuma vai chegar lá e dizer, não vou estar aqui. O Senhor está dizendo, nenhuma delas falhará. Nenhuma outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou. O que é que ele está dizendo? A palavra do Senhor Jesus não torna vazia. Se ele ordenou, isso irá acontecer. Porque não torna vazia a palavra do Senhor. E seu Espírito mesmo a ajuntará. Então o que é que ele está querendo dizer? É tão certo que isso acontecerá, que o Espírito do Senhor trará e ajuntará cada um desses animais para aquele dia de vexame, de dor. Versículo 17. Porque ele lançou a sorte a favor delas, e a sua mão lhe repartiu a terra com o cordel, para que sempre a possuirão através de geração e habitarão nela. Então o que é que o Senhor estava dizendo aqui? Haverá dias de ruínas,
que os únicos animais que habitarão lá serão hienas, serão corvos, serão corujas, serão seres e não mais pessoas, com tamanha tristeza, dor e sofrimento por causa do pecado e do erro. Então cabe a nós estarmos nos eliminando de nós as nossas falhas, os nossos erros e querendo andar na prudência, para que assim nós possamos ter uma vida agradável ao Senhor. E para que quando chegar o dia do nosso julgamento, nós vamos estar prontos e preparados para entregar os nossos frutos a Deus, Pai. Vamos agradecer aqui ao Senhor Jesus. Meu Pai, bendito e adorado Deus, graças nós te damos por esta palavra, Pai. Graças nós te damos pela orientação. Meu Deus, nos ensina, meu Pai, a andar prudentemente. Nos ensina, meu Pai, a praticar a Tua vontade, para que nós não viemos a ser pegos, despercebidos à Tua chegada. Mas que é o nosso fruto, que a nossa construção, meu Pai, venha ser para o mundo espiritual. E como consequência, nós venhamos alcançar a prosperidade no mundo físico. Mas que ou com a prosperidade no mundo físico ou sem ela, que nós possamos adorar ao Senhor em qualquer que seja a situação. Nós somos gratos por Ti, por esta palavra, crava na tábua do nosso coração. Abençoa cada um dos peregrinos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.